Boa tarde a todos que estão assistindo mais um webinar aqui produzido pelo Rank My App. E nessa edição nós vamos falar sobre Organic Uplift, ó, que é um indicador para a gente conseguir medir como que a mídia consegue impactar a performance orgânica nos aplicativos. Eu estou aqui com dois especialistas do Rank My App que fizeram esse estudo maravilhoso para apresentar para vocês hoje. Só que antes de passar a voz para vocês, gente, para vocês se apresentarem, vou falar só uns detalhes aqui para quem está assistindo. Aqui no canto direito da sua tela tem um chat que ele é público. Vocês podem enviar perguntas a qualquer momento que eles estiverem falando. Eu vou dar um jeito aqui de encaixar perguntas no final, mas podem enviar perguntas, comentários. A gente gosta de bastante interação. Aqui na parte de cima, eu acho que é do meu canto superior aqui direito, dá para deixar a tela full, assim, maior, porque eles também vão apresentar alguns gráficos, fica mais fácil de ver alguns números menorzinhos. Esse webinar também vai ser gravado, a gente vai enviar logo em seguida depois. E esse webinar, siga a gente nas redes sociais, que a gente está produzindo bastante conteúdo super legal e bem técnico para quem é profissional da área de mobile marketing. Agora, sem mais delongas, vou pedir, por favor, aí, se apresentem a Aline, Vitor, os especialistas que vão falar sobre esse indicador. Quem vai começar? Pode começar. Pode começar. Quem é você, Vitor? Se apresenta. Meu nome é Vitor Vicente, eu trabalho no Rank My App desde 2017. Eu sou especialista em aquisição de usuários orgânicos e recentemente eu estou numa área nova dentro do Rank My App, que é o Labs, onde eu ajudo a desenvolver novos produtos e estudos. O Vitor é um dos nossos dinossauros aqui do Rank My App, super crânio, perguntas difíceis. Aline, eu tinha até cabelo na época. Manda, Aline. Bom, então eu sou a Aline, eu trabalho no Rank My App desde o ano passado e eu entrei para ser estrategista mobile e aí ao longo do tempo eu fui pegando alguns projetos específicos, né, da empresa. E no finalzinho do ano passado eu também migrei para a área de Labs, e aí hoje eu atuo lá como PO de alguns projetos junto com o Vitor. A Aline é uma das mulheres que eu mais admiro dessa área de dados, gente. Sigam essa menina. Obrigada! Que amor! Vamos lá. Então, o assunto desse webinar realmente é vocês falarem sobre esse estudo que vocês produziram. A gente fez aqui algumas perguntas para vocês irem respondendo. Fiquem à vontade também, como eu já disse, para perguntar. E, bom, eu acho que antes de qualquer coisa, é importante vocês explicarem o que é Organic Uplift. Assim, o que significa isso? Explica do zero para a gente. Aline, pode começar. O Organic Uplift, assim, de um modo bem simples, assim, resumindo, ele aponta o impacto da mídia paga nos usuários orgânicos, né? Então, aí a gente costuma tentar entender qual que é a interferência das minhas campanhas para o meu usuário orgânico, né? Se isso afeta, se não afeta, o quanto afeta, para que eu consiga também conseguir medir, né? Ter esse número um pouco mais exato do quanto de pago que eu preciso ter para alcançar X de orgânico, né? Então, o objetivo principal para entender essa métrica é chegar nisso, né? Chegar nesse número. Legal. Eu acho que o Vitor vai sair e entrar, então a gente só vai continuando, pode ficar tranquilo. E eu acho que é interessante até a gente falar do porquê que a gente começou esse estudo também, né? Isso que você acabou de levantar do impacto de mídia orgânico é algo que é uma demanda dos nossos clientes, um questionamento super recorrente, né? Eu que frequento bastante eventos, muitas pessoas já me perguntaram muito sobre isso. Vitão, tá ouvindo aí? Sim, tô ouvindo. Boa. A gente está na primeira pergunta ainda explicando o que é Organic Uplift, tá? Então, é uma demanda realmente, e que realmente de uns tempos para cá tem se tornado uma questão cada vez mais importante. Eu quero que vocês falem um pouco como esse estudo aconteceu. Vocês já falaram que sobre a nossa área de labs, que a gente começou a surgir mais, e para quem não sabe, esses dois também começaram um estudo que a gente apresentou no início do ano, que é o Appear Improve Scale, que é um estudo super legal, que a gente vai mostrando o crescimento dos aplicativos, o que precisa, onde ele está para começar a continuar a crescer. Vocês explicam muito melhor que eu, obviamente. Mas a partir desses estudos, como que aconteceu para vocês iniciarem o estudo do Organic Uplift?
Ju, o Organic Uplift é um estudo que desde 2017, né, a gente vem tentando fazer, e a gente já tentou fazer ele com especialistas em estatísticas e tentou fazer ele com especialistas em mobile, e das duas formas a gente não conseguiu, então a gente falou, vamos unir todo mundo, né? E então a gente usou mesmo uma equipe multidisciplinar, né? Junto comigo e com a Aline, a gente tinha o Elias e a Isa, que são dois estrategistas de Mobile Intelligence. Então, o primeiro ponto foi ter essa equipe entre especialistas de mobile e especialistas de dados e contextualizar o que seria mesmo o Organic Uplift, né? Como a gente ia usar, de que forma ia fazer essa conta, e a partir daí foi testes, né? A gente realizou testes com mais de 20 aplicativos até chegar numa fórmula ideal de estar calculando o Organic Uplift. O teste com 20 aplicativos, em quanto tempo mais ou menos? Eu digo rápido porque geralmente os projetos a gente tem um prazo mais longo, mas em um mês a gente já tinha a primeira versão, né? E depois foi mais 15 dias até ir afunilando mesmo para chegar no resultado ideal. Legal. Então, acho que o legal do Lab, só completando, é que a gente consegue trabalhar muito próximo dos estrategistas, muito próximo dos accounts. Então, do mesmo jeito que a gente tem muito contato com as demandas dos clientes, a gente consegue também ter bastante essa ajuda da parte técnica, sabe? Enquanto a gente está fazendo o estudo, a parte técnica está ali ajudando e vendo o que está fazendo sentido, o que não está para o momento do cliente. Então, isso ajuda bastante. Legal. E agora, sim, eu vou pedir para vocês um pouco mais a fundo, vou pedir até para vocês darem um exemplo na prática, como que funciona esse indicador, sobre como se aplica esse indicador e como que funciona isso na prática, em que momento precisa ser feito essa conta, para que se precisa mais. Em geral, assim, todo aplicativo que trabalha com campanhas pagas, né, pode aplicar o Organic Uplift dentro do seu dia a dia, né? Ele precisa entender muito bem qual o objetivo do aplicativo, o objetivo daquela campanha, para que ele consiga ter os dados certinhos para mensurar e obter o Organic Uplift. Uma coisa muito importante também, e aqui eu vou entregar um pouquinho do segredo, você ter muito claro o período que você está analisando, né? Um erro muito comum que a gente viu, e que a gente mesmo comentou, é você pegar, por exemplo, 3 meses e querer analisar esses 3 meses de uma vez, e a gente viu que não dá certo. O ideal ok, você pode analisar 3 meses, mas fazer recortes dentro desses 3 meses, por exemplo. Eu vou analisar o crescimento do uplift semana a semana, quinzenal, mensal. Eu digo isso porque a chave em você conseguir definir essa métrica da melhor forma possível é você conseguir encontrar a baseline, que ela é o ponto mediano de crescimento do seu orgânico. E se você estica muito esse período analisado, essa baseline ela não pode ser tão fiel assim. Então, o ideal é, quando você tem a sua campanha, você saber qual é esses períodos menores que você vai analisar para ter esse resultado mais fiel ao real. Legal. A gente pode começar a mostrar aqueles gráficos que vocês fizeram para mostrar aqui, porque agora que você disse, fica muito fácil de ver no gráfico. Pode sim. Então, aqui ele é um período maior, né? A gente analisou um período de 60 dias, porque isso contando o final de 2019, porque a gente queria ver qual era o impacto da Black Friday, né? Aqui tem um exemplo muito legal, porque sempre perguntam pra gente, tipo, tá, mas o orgânico ele cresce com a mídia e como é que funciona, né? E a gente sempre fala muito sobre um crescimento estruturado, as estratégias elas precisam ser casadas para você conseguir ter o melhor dos dois, né? Então aqui nesse exemplo a gente vê claramente um aplicativo que ele tinha um investimento muito alto pré-Black Friday e durante a Black Friday ele abaixou esse investimento. Então a gente pode ver que o orgânico ele caiu, ele não conseguiu se manter sem a mídia, né? Então quando a gente fala de andar os dois juntos é exatamente isso. E pode passar para o próximo gráfico, por favor? Sim. Aqui a gente já vê realmente o contrário, né? Que é um aplicativo que foi estruturando e alinhando todas as estratégias, né? Quando a gente fala, por exemplo, do recorte, é até bom para explicar esse gráfico,
Se vocês olharem aqui, dá a impressão que o uplift dele começa no final do mês de outubro, né? E não quer dizer, pode ficar um pouco confuso, então eu vou tentar explicar com o máximo de detalhes. Não quer dizer que no começo de outubro não tem uplift, mas exatamente isso. Quando a gente fala de você ter um recorte específico de acordo com o objetivo da sua campanha para analisar, é isso. No começo de outubro, provavelmente ele teve um uplift, só que quando a gente analisa um espaço maior, os resultados de mídias tendem a crescer, e isso faz os resultados anteriores ficarem um pouco abaixo. Ficou bem claro nesse gráfico que parece que o impacto foi muito mais no final de novembro mesmo, né? Se for ver nesse período maior, exatamente. O curioso, assim, dessa métrica é que, para a gente analisar, né, como o Vitor mencionou, a gente precisa olhar períodos menores. Mas se a gente pega períodos maiores, né, ao todo, você vai vendo o quanto o Organic Uplift vai sendo importante, porque a gente continuou os estudos e a gente começou a perceber que quanto mais a pessoa ia aumentando mídia, né, e aumentando a quantidade de orgânicos que ele ia conseguindo. Então, assim, pegando um exemplo com números fáceis e não muito reais, porque não são números tão certinhos assim, mas se você tem, por exemplo, 50% de uplift naquele seu período, isso significa que você teve, tipo, de 100 usuários vindos da mídia paga, 50 desses usuários vieram do orgânico. Então, eles vão aumentando junto. Você vai percebendo essa tendência de aumentar. E aí, com o tempo, mesmo que você diminui um pouco a mídia que você está fazendo, não impacta tanto no orgânico. O orgânico cai um pouco, mas ele se mantém bem alto, bem mais alto do que no começo. Então, é legal você olhar também para o longo tempo, né? Para o longo prazo, para você entender se realmente está fazendo sentido aquela conta para você. E aí você vai ajustando isso para ser melhor para o seu negócio. Pessoal, tem uma pergunta aqui que eu acho válido vocês comentarem, se puderem abrir isso, se vocês podem falar quais segmentos ou categorias ou tipos de apps que vocês chegaram a fazer testes para chegar nessas conclusões. Vocês podem abrir isso? Assim, dentro da categoria compras, nas App Stores, a gente segmentou muito por aplicativos de varejos e aplicativos da categoria finanças e deliveries. Tá bom, legal. Só para fim de curiosidade também, essas 3 verticais que você está falando, você chega a ser a categoria, é uma das verticais que mais estão sendo implementadas nesse período que a gente está produzindo muitos materiais, porque realmente está tendo muitas métricas, muitos investimentos em cima dessas categorias, muito legal. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esses gráficos? Querem tirar? Eu acredito que pode tirar. Tá bom, então, o pessoal pode tirar o gráfico. Agora, eu vou pedir especificamente para a Aline, se você pode falar, não como se estivesse falando para cliente, explicando bem didaticamente, se você pode explicar qual que é o impacto da mídia nas instalações orgânicas. Eu lembro que vocês chegaram a falar um pouco sobre questão de marca, que tem essa questão de posicionamento na cabeça dos usuários, mas explica um pouco sobre esse impacto bem específico do Tá, como você disse, né, tem essa questão de brand muito forte, né, para a gente conseguir melhorar o posicionamento da marca, e aí acaba que a gente consegue trazer, quando bem direcionada, né, acho que é bem importante a gente mensurar isso e repetir isso, porque muitas vezes a gente tem algumas campanhas que elas não impactam tanto, e aí a gente começa, né, cavucar e buscar números e entender e ver que ali ela não está levando para o usuário certo, né? O usuário que realmente comunica com a marca, o usuário que realmente procura aquele aplicativo ou aquele serviço. Então, a importância dos dois andarem juntos é justamente essa, né? A mídia ela vai alcançar usuários que organicamente a gente não alcançaria. Então, isso pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar muito se você estiver direcionando a sua campanha para uma pessoa errada, né, para um usuário errado. Então, por isso que é sempre bom você ficar acompanhando bem de perto, né, qual que é o impacto o seu Organic Uplift, porque é ali que você vai conseguir ver se a sua campanha, de fato, está sendo direcionada para os usuários que deveriam ser, né.
Principalmente quando você está investindo em campanhas, é dinheiro que você precisa ter inteligente de ver o retorno disso. Mas, pensando numa outra pergunta aqui, que eu vou pedir para vocês dois responderem, vendo na visão, você explicou de uma forma didática, agora vendo numa visão de profissional de marketing, não falando como cliente, mas o profissional que está lá no cliente final, trabalhando com o aplicativo, se na performance do aplicativo, por que é importante esse tipo de profissional, normalmente é um profissional de marketing, um profissional da área de mobile, saber sobre essa métrica? Por que é importante esse conhecimento? Então, eu acredito que quando você está ali na ponta, ao final, trabalhando, gerenciando as campanhas, essa métrica ela vai se tornar muito importante para você conseguir mensurar melhor o investimento que você está fazendo, né? Porque se você está investindo uma mídia, você está trazendo usuários pagos, e esses usuários pagos eles estão tendo impacto para aumentar o seu orgânico, basicamente você está potencializando esse dinheiro que você está investindo, né? Você está trazendo usuários pagos e orgânicos com ele. E aí, logicamente, o CPI acaba caindo, né? Eu tenho até uma anotação aqui, que eu posso dar um exemplo melhor, né? Supomos que você tem um valor de R$200 mil para investir numa campanha, que é muito dinheiro, e você consegue, com esses R$200 mil, trazer 100 mil instalações, o CPI seria de 2, né? Mas olhando só esses 100 mil de instalações e você vai ver o Organic Uplift, você vê que no mesmo período você trouxe mais 100 mil, você trouxe mais 50 mil instalações orgânicas, que foi o impacto desses 100 mil pagos, né? Aqui o seu CPI ele já cai para 80 centavos, né? Então, na hora de você priorizar canais e fazer o investimento, você consegue ter uma visão muito melhor de como você está gastando essa sua verba de mídia. Excelente, muito legal. E aproveitando, colocando uma pergunta também que foi enviada agora mesmo, que é se sabem algum tipo de diferença entre os tipos de mídia com maior uplift. Ele deu um exemplo do search, social ads, YouTube, um pouco diferente dessa coisa que ele está falando. Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Algum tipo de hipótese? Essa pergunta ela é bem legal. Mas, para ser bem sincero, a gente não tem uma resposta tão clara agora, principalmente porque quando a gente fez o estudo, a gente precisou agrupar a mídia, né? Então, a gente analisou o que é pago e o que é não pago, mas realmente é uma pergunta muito interessante, até para a gente realizar mais estudos e saber. Se eu fosse falar uma opinião pessoal aqui, com base do que eu já vivi, eu diria que as campanhas onde você pode focar mais no brand, né, que é o caso, por exemplo, de mídia em YouTube, fazer influenciadores, eu acredito que o uplift vai ser maior porque você vai gerar também mais lembrança da marca no usuário, né? E depois ele vai organicamente pesquisar. Sim. E eu acho que, João, você acabou fazendo essa pergunta, eu vou até anotar essa pergunta para a gente conseguir gerar um material em cima dessa dúvida. E espero que a gente consiga responder essa pergunta de uma forma um pouco mais detalhada. E é interessante, eu vou me estender um pouco mais nessa pergunta, lembrar que esse Organic Uplift não necessariamente é só para aplicativos. Vocês fizeram esse estudo só para aplicativos, mas é bem interessante trazer também isso para o universo web e web to app também, né? Que é um universo enorme. Muito legal. Agora, uma pergunta também aqui que eu achei bem interessante. Quando a gente fazer esse webinar e tudo mais, quando a gente começou a pesquisar a área de marketing, a gente viu que não tem muito conteúdo sobre o indicador em português, né? A literatura em português sobre isso é quase zero. E o que tem em inglês é bem raro, é bem pouco. Por que não existe muito conteúdo sobre isso? Vocês têm alguma ideia, Aline, alguma coisa? Acho legal porque a pergunta que foi feita até contextualizou um pouco essa pergunta que você fez. Na verdade, existem muitas variáveis que interferem nessa conta, né, nesse Organic Uplift. Então, o que a gente descobriu nos nossos estudos e tudo mais é que ela é bem particular, ela é bem própria do cliente em si, né? Então,
É muito difícil eu usar a mesma conta, a mesma métrica de Organic Uplift para um cliente, usar para o outro e dizer que aquele número é real. Na verdade, eu preciso entender muito qual o objetivo do meu cliente, eu preciso saber muito bem quais são os tipos de campanha, em quais canais ele está fazendo essa campanha, né, que entra a pergunta, e chegar muito próximo do Organic Uplift real. Né? Então, que nem o Victor comentou, a gente olhou para canais um pouco mesclados, porque a gente, né, no momento de desenvolver o tudo, aquelas informações eram suficientes para a gente, né, entender como funcionava, mas sempre que você for aplicar para o seu negócio, é importante você ter isso muito mapeado, né? Qual que é o seu objetivo, qual canal que você está usando, e medir também, de canal para canal, qual que tem um Organic Uplift maior, né? Porque aí, voltando lá no começo, a longo prazo, você vai saber qual você pode diminuir um pouco o investimento para ter mais retorno orgânico. Enfim, é uma brincadeira aí de você ficar... É tipo a bolsa de valores, tem que ficar acompanhando aí a oscilação para conseguir descobrir o que é melhor para você. Victor, vocês tiveram alguma dificuldade no início para começar a fazer esse estudo, considerando que quase não existe quem está feito, como a Aline falou, é bastante particular de quem, no nosso caso, é mais estudante? Olha, dificuldades a gente teve todas as possíveis e realmente assim foi um trabalho de desconstrução e construção, né? Primeiro a gente foi desconstruindo, né, o que a gente já sabia do efeito de um de outro, para ir realmente construindo uma fórmula que conseguiria medir da maneira como a gente queria, né? Lógico que muitas vezes a gente acaba não tendo uma visão do todo, né, do aplicativo, da parte de mídia paga, né? A gente consegue analisar bastante as coisas orgânicas e mídia a gente consegue ver o efeito, mas a gente não consegue ter tão claro assim que canal está acontecendo, se tem algum tipo de ação. Então, a gente sempre... Foi até um dos motivos porque a gente agrupou, né, os investimentos em mídias e os orgânicos, mas é mais isso mesmo, né, de você, igual a Aline falou, entender muito bem o seu negócio, entender muito bem o que você está investindo, que aí essas dificuldades vão ficando mais fáceis, porque vai clareando para você o que você precisa fazer para calcular isso. Sim. Então, João, que foi quem fez essa pergunta, se eu, Juliana, pudesse resumir isso numa resposta só, é interessante fazer esse cálculo de uma forma agrupada. Então, o seu cadáver orgânico e todos os seus canais pagos nesse momento, analisar por um período que seja aí, pelo menos médio, né, para a gente ter essa base de comparação. Você tendo a parte mais agrupada, você consegue começar a fazer esses cortes por canais. E eu espero que a gente consiga fazer esse material a tempo para a gente conseguir dar esse detalhamento para ele também. Agora, eu vou também um outro assunto que eu vou contar um pouco da nossa realidade aqui no RecmaApp, mas eu sei que é bastante comum para várias empresas. Que, como a gente tem o nosso produto de performance, que é uma turma que trabalha bastante com a campanha, a mídia, lida bastante com diferentes canais, como vocês comentaram, e a gente também tem a nossa outra área de inteligência, que é só que foca mais nessa inteligência mais da marca, do aplicativo, impactos, e tudo mais. E, para quem conhece o RecmaApp mais no início, são duas áreas bem separadas, só que cada vez mais elas são conectadas em assuntos como nesses indicadores, que é o impacto de um com o outro e tudo mais. Vocês acham interessante quando a gente fala assim, onde eu tenho que investir para melhorar a performance do meu site? Essa é uma das perguntas que mais faziam para mim em eventos. E qual seria a resposta de vocês? Vocês acham que é bom trabalhar só orgânico, só a mídia paga? Quando que é melhor trabalhar os dois juntos, nessa visão de vocês a partir do Organic Uplift? Sendo bem sincero, Ju, a gente sabe que o orgânico, por si só, ele é limitado. Vai chegar uma hora que você atinge o seu teto, né? E mídia também a gente sabe que acaba sendo sustentável, né? Você está ali sempre investindo em mídia porque acaba acontecendo uma coisa, quanto mais você investe, mais você vai precisar investir depois para bater os resultados, né? Então, quando a gente fala assim que os dois precisam caminhar juntos, não é puxando sardinha para o nosso lado, é sem demagogia mesmo. O crescimento estruturado vem dessa forma, né?
E porque o orgânico ali, você trabalhando ele, mexendo nas keywords, nas screenshots, isso vai afetar a loja inteira. Então, você vai melhorar os seus resultados de campanha. E é bem legal também entrar nisso, porque tem um ponto que entra na metodologia do AIS, né, que você falou no começo, que a Aline até pode comentar com a gente. No estudo do AIS que a gente fez, que é um outro projeto, a gente percebeu que os dois precisam, não é nem eu escolho um, eu escolho o outro. Na verdade, é uma necessidade, né? Eles precisam andar juntos para que a gente consiga alcançar o resultado que a maioria dos nossos clientes esperam, né? Então, acho que um exemplo bem legal de comentar no nosso universo de aplicativos, claro, é aquele aplicativo que está entrando agora numa categoria mais competitiva, tipo finanças, né? Ele está trabalhando com a gente, né? A parte orgânica, mas ele entrou agora e a gente precisa trazer visibilidade para esse aplicativo. Só que ele está numa categoria super, mega, hiper competitiva, né? Então, como que a gente traz visibilidade para aquele aplicativo? Fazendo campanha paga, né? E aí, dentro da campanha paga, a gente tendo o estudo muito bem traqueado, a gente consegue trabalhar muito bem o orgânico junto também. Então, juntando os dois, a gente consegue trazer esse resultado que o cliente está esperando, do que só trabalhar o orgânico, que vai demorar muito mais para a gente conseguir uma visibilidade, ou só trabalhar a mídia, que aí, no caso, ele vai ter que fazer um investimento muito alto logo de início, né? E geralmente não é o momento do cliente. Exatamente. Eu acho que vale a pena vocês falarem um pouco sobre esse AIS que vocês estão falando, projeto que eu falei desde o início também, e conta um pouco sobre esse projeto, resumam em 1 minuto, 2. Bom, o AIS, ele é um projeto que a gente desenvolveu, né, o ano passado, toda a parte de estudo, né, que a gente fez foi o ano passado, e a ideia é que a gente traga estratégias mais assertivas para o cliente de acordo com a fase que ele está. Então, o AIS é a Peer, Improve e Scale, né, que são as 3 fases que a gente determinou que são fases importantes para aquele cliente, de acordo com alguns critérios, algumas características daquele aplicativo. Então, essas características que eles têm em comum, a gente agrupou eles nessas 3 fases. E aí, dentro disso, a gente fez todo um estudo de quais tipos de estratégias que, de fato, seriam importantes para o cliente naquele momento e, de fato, trariam um resultado que ele precisa naquele momento. Então, resumidamente... Super resumiu, super. Eu queria falar que a Aline, ela fala no plural a gente, mas ela é responsável por 90% do AIS estar pronto. Legal. Eu ia acrescentar que, na verdade, isso realmente não estava combinado, mas eu ia acrescentar que eu falei muito rápido no início, mas a gente fez uma série de webinar há algum tempo atrás, e um desses webinars ele foi específico para falar sobre esse projeto do AIS, foi apresentado pelo nosso CEO, o Scalise. Então, quem tiver interesse, vai lá no nosso site, na parte de materiais, tem todos os materiais lá, e esse é um deles, vale super a pena, é um projeto super legal, que foi resultado de tudo isso. Mas vamos voltar aqui para o Organic Uplift, né, gente? Vamos começar a finalizar aqui a nossa conversa, e eu vou pedir para cada um de vocês listar, cada um de vocês, tá? Listem alguns benefícios de acompanhar e resultados desse Organic Uplift para diferentes aplicativos. Valendo. Olha, o principal benefício eu acredito que vai ser mesmo, como eu falei, no impacto no investimento, né? Você conseguir estar mensurando melhor o dinheiro que você está gastando em campanha, o que ele está te trazendo, né? A gente sabe que, principalmente em momentos como a gente está vivendo agora, né, que às vezes tem bastante empresas que eles precisam cortar a verba de marketing, né, porque marketing sempre acaba sendo a primeira coisa que corta a verba. Então, você conseguir tá mensurando da melhor forma possível, né, esse seu investimento, e além de estar mensurando esse investimento, você está vendo o impacto que você está tendo em orgânico, né, acompanhando os dois juntos, vai ser a melhor forma mesmo na hora de você precisar fazer uma tomada de decisão, né. Legal. Aline, quer eu acho também que
Eu acho também que está próximo do usuário, né? Realmente do que o usuário está buscando quando ele vai olhar para o seu aplicativo. Claro que tem alguns aplicativos, e não só aplicativos, mas enfim, tem alguns business que são mais focados, né? Mas tem uns que são bem abrangentes, eles oferecem muitos serviços, e é legal você segmentar isso, né? Você conversar com o usuário que está buscando aquilo naquele momento. E tornar isso cada vez mais assertivo. Eu acho que esse é o maior desafio de marketing das equipes de performance hoje em dia, né? De fato conversar com aquele usuário certo. E eu acho que as métricas como Organic Uplift ajudam muito você a tomar essa decisão mais assertiva, né? Como o Victor disse. Muito legal. Vocês já liberaram esse estudo para o pessoal que está conseguindo? Agora é uma pergunta mais inteligente, tá, gente? Já está liberado para os clientes? Pode usar? Sim, não? Sim, Organic Uplift, sim. Que legal. Gente, essa foi mais uma pergunta de Pode pedir para a nossa equipe de Mobile Intelligence, que está todo mundo apto aí para ajudar. Sim. Que legal, que legal. Eu acho super interessante isso, até porque a partir desse estudo de vocês, a nossa equipe de marketing, para todo mundo que está assistindo, a gente vai começar a criar alguns conteúdos mais especializados nesse assunto, até porque a gente identificou que não existe nada falando sobre isso, principalmente localizado aqui no Brasil. E voltando um pouco, eu acho que foi a primeira pergunta de quais segmentos foram analisados e tudo mais, a gente vai lançar semana que vem um material super legal, mais uma análise de dados, segmentado por algumas verticais de aplicativos. Acho que eu não vou conseguir saber agora quais verticais específicas, o pessoal que ainda que puder me mandar, eu já falo agora, mas são algumas verticais que foi o resultado desse estudo e a gente vai compartilhar isso. Eu acho que isso vai ser super legal e complementando tudo que vocês falaram, equipes de marketing, quanto mais métricas, mais dados assertivos a gente consegue dar, melhor ainda, né? Gente, muito obrigada, e eu queria que vocês deixassem aí uma dica final aí para estrategistas e pessoas das áreas de dados, de marketing que estão assistindo a gente, que eu dei uma olhada aqui rápida e eu vi alguns nomes que eu conheço. Então, aí uma dica para você conseguir ser mais assertivos nos indicadores ou qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser sobre orgânica, gente. Eu acho que o fundamental é fuçar, independente de tá fazendo sentido ou não tá. Tantos projetos que a gente já tocou no começo não estava fazendo sentido nenhum e a gente insistiu e martelou e fuçou em mais dados e aí é aquela coisa, né? Usando ainda o Organic Uplift como exemplo, mas aí você descobre coisas do tipo, não, é legal a gente recortar datas, né, mais próximas para a gente estudar isso, mas se a gente olhar o todo, nossa, a gente descobre isso também. Então, assim, não tem uma regra, é legal você fuçar bastante e entender, acho que primeiro de tudo, saber o que você quer achar nesses dados, né? O que você está buscando. E aí, a partir daí você fuça e correlaciona métricas e vê se faz sentido, se não faz, enfim, tenho certeza que você vai achar coisas super interessantes. Legal. Seguindo essa linha da Aline, eu diria assim, para o pessoal que trabalha com dados, que nada nunca está perdido, né? O erro é a melhor forma de acertar, então muito mais assim do que desanimar com o erro colher o aprendizado disso para ir para o próximo. Olha só que profundo, isso significa que está tudo muito bom, né? Uma última pergunta que enviaram para a gente conseguir concluir se não ficou claro como que vocês identificaram esses equilíbrios, se foi para uma progressão estatística ou se foi traqueamento de usuários. Vocês lembram isso? Como funcionou? Foi. Não, acho que sim, a gente fez pelo traqueamento de usuários mesmo. A gente olhou o cenário real concretizado, né, de cada período que foi analisado. Legal. Tá bom. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, pessoal, que assistiu. Acompanhando bastante gente, que a gente vai fazer cada vez mais. No final, aqui, deixem comentários, deixem sugestões para os nossos próximos webinars, porque foi a partir de uma sugestão que a gente criou esse webinar, foi muito legal. E, Aline, muito obrigada por tudo que você falou.
Vitor, Vitão, como é conhecido aqui internamente. Muito obrigada também pelo tempo. E é isso aí. Obrigada, Ju, pelo convite. Valeu. Tchau. Tchau.